Saúdo a todos com a paz do Senhor. O Evangelho de Jesus, escrito por João, de número 4. Quero louvar a Deus por essa oportunidade de nós sermos porta-voz do Evangelho de Jesus e na condição que Deus nos honra de ocuparmos esta tribuna e sermos utilizável ao reino de Deus. Quero louvar a Deus pela vida do missionário Gilvan, que é verdade, se conhecemos há muitos anos e senti-me muito honrado por ter recebido esse convite para estar esta noite com a amada igreja. Deus abençoe a vida do pastor Parentes, aos demais obreiros, toda a igreja que faz parte deste gregário, que Deus possa abençoá-los de uma maneira poderosa. O Evangelho do Senhor Jesus, escrito por João, capítulo de número 4, versículo 31, os que puderem, por gentileza, ficamos de pé. Diz assim: nesse interim, os discípulos lhe rogavam, dizendo: Mestre, come. Mas ele lhes disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: porventura ter-lhe-ia alguém trazido o que comer? Disse-lhes Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a colheita. Amém? Podei-vos assentar. Queridos irmãos, nós estamos esta noite diante de um culto que é a paixão do Deus da qual nós servimos. Se há uma coisa que Deus se apraz, é quando falamos em almas, em vidas. Até porque todo o plano de Deus, no decorrer da história da humanidade, foi toda ela voltada, após o pecado ter sido implantado na terra, um meio para salvar o homem. Falar de missões é uma das razões da qual Deus se inclina-se, porque jamais uma igreja sem estar ativada, avivada, fazerá missões sem antes seus corações estiverem intrinsecamente voltados para Deus. Falar de missões é entendermos o que é de fato a verdadeira provisão de Deus. Se alguém nesta vida que carrega esta fé em Cristo Jesus, que mais testemunha acerca das provisões de Deus, são aqueles que fazem missões aqui na terra. É bem interessante notificarmos-nos e lembrar
que a palavra missões, tanto no latim como no grego, pois no latim é chamado de mito, no grego é chamado de apostelo, tanto no latim como no grego tem o mesmo sentido de enviar. A mesma expressão da palavra, aquele que é lançado especificamente para pronunciar, para anunciar como mensageiro de Deus. Quando o evangelista Marcos disse aquilo que Jesus tinha falado, e ele escreveu no capítulo 16, do versículo 15, quando Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Aqui é uma ordenância. Perceba que em toda a Bíblia Sagrada, principalmente nos evangelhos, você vai ver a ordenância como mandamento, da qual o próprio mestre se preocupa em nos lembrarmos de que nossa missão aqui na terra não é simplesmente em ser salvo. Porque se a nossa vida fosse apenas destinada a sermos salvos, no dia em que nós entregamos as nossas vidas a Jesus, naquele momento, você seria transladado. Como você está aqui sentado, como eu estou aqui pregando, Deus nos salvou para uma determinação de um propósito. E o propósito da igreja na face da terra é fazer missão. É por isso que a expressão da palavra pregai. Eu estava estudando acerca desta pequena palavra grega, que é chamada como querigma. A palavra querigma é a mesma expressão da palavra narvim, que dá-se o nome de profeta da antiga aliança. Querigma era um mensageiro que no Novo Testamento o rei mandava ele ir a uma cidade, e este querigma tinha uma missão de anunciar os povos que vinha o rei em direção àquele povo. É isto que nós devemos notificarmos em nossa vida aqui na terra. Deus não te chamou, Deus não salvou as nossas vidas simplesmente para ficarmos sentados, acomodados dentro de um ninho, de um conformismo espiritual, mas Deus nos salvou, nos libertou para que possamos anunciar a este rei que está por vir a qualquer momento. A igreja de Jesus na terra deve estar cônscio de sua missão. Deus lhe chamou, muito embora o homem na sua ignorância diz: não, isto não é para mim. Já tem muitos pregadores, já tem muitos evangelistas, já tem muitos missionários. Engane-se os senhores e senhoras, porque o objetivo do diabo é querer lhe calar, é querer lhe silenciar. Mas você pode ser um missionário no seu trabalho, na sua casa, na rua onde você mora, e aonde você estiver, você pode ser um porta-voz de Deus. O evangelho que nós acabamos de ler, Jesus em uma ocasião chegou para Tiago e João e lhes disse: vão em Samaria, prepara uma pousada para que possamos se acomodarmos.
E Tiago e João, recebendo a ordenança do mestre, foi para Samaria. E nós sabemos que os samaritanos eram inimigos rivais de judeus. Existem histórias de grandes historiadores que havia muitas das vezes até sangramento quando um judeu se encontrava com um samaritano. Morte por parte daquela cultura diferenciada uma da outra. Jesus manda. Tiago e João, quando chega o dono, o proprietário, quando viu que era judeu, não aceitou. Foi nessa ocasião de intercâmbio em que eles foram que Jesus está conversando com uma mulher de Samaria. E nessa ocasião a Bíblia diz que os discípulos se aproximam-se. E quando se aproximaram, eles chegaram diante do mestre e disse: mestre, come. E Jesus lhe disse: eu tenho uma comida que vós não conheceis. Eu tenho um alimento que vós não conheceis. Os discípulos pensaram, inferiram, deduziram pelo seu raciocínio e disseram: fomos rejeitados em Samaria. O dono não nos aceitou. Porventura alguém de Samaria veio e alimentou. Jesus, conhecendo o coração e o pensamento do homem, olhou para eles e disse: a minha comida não consiste em fazer a vontade do homem, mas a vontade daquele que me enviou. Aqui você vê a prioridade exclusivista que Jesus dá àquela mulher. Quando Jesus disse: olha, o alimento que eu tenho, glória a Deus, é diferente do alimento que vocês querem que eu me alimente, aleluia, para o meu corpo se saciar, porque a prioridade aqui não é o alimento em si, que nós se alimentamos e depois sentimos fome novamente. A prioridade aqui é esta mulher que precisa ser salva, que precisa alcançar a salvação, que precisa ter o conhecimento do Evangelho de Jesus. Eu tenho uma palavra para dizer para a igreja contemporânea. A prioridade da igreja não é as suas conquistas, a prioridade da igreja não é a sua posição, não é os seus status, não é aquilo que você tem. A nossa exclusividade deve ser almas para o reino de Deus. A nossa prioridade deve ser vidas. Jesus priorizou uma mulher, mesmo na condição da vida em que ela levava. A prioridade de Jesus estava voltado para aquela mulher. Eita Jesus! Sabe por que muitas das vidas, e muitas vidas ainda não foram alcançadas? Sabe por que muitos filhos perdidos que um dia esteve sentado nesta cadeira hoje não são alcançados? É porque hoje a geração, principalmente a igreja que está instalada sobre a face da terra, ela tem mais força, tem mais dinâmica para brigar, questionar por posição, do que abrir a sua boca e levantar suas mãos e dizer: eu estou à disposição para entrar numa boca de fumo, eu estou à disposição para ir a uma comunidade, eu estou à disposição. Pelo contrário, a posição é o que vale, ser reconhecido é o que vale, pregar em grandes congressos é o que vale, ser reconhecido nas redes digitais é o
que vale, mas a igreja não deve se preocupar com a posição. A igreja tem que se preocupar em estar à disposição para o reino de Deus e alcançarmos as vidas. Olha para esse irmão, diga para ele, esteja disposto. Diga para ele, se você não for, eu vou. Se você não quer ir, eu vou. Oh, glória a Deus, aleluia. Eu sinto esta noite que Deus vai levantar grandes missionários, homens comissionados na face da terra, e não vai ser preciso trazer de longe, não vai ser preciso você gastar dinheiro para acionar a igreja, porque o Espírito de Deus, ele vai levantar aquele que está esquecido, aquele que está menosprezado, mas o reino de Deus nunca vai ficar se alguém está disposto a fazer missões. Eu lendo o livro de Charles Spurgeon, em um auditório para mais de 5.000 pessoas, ele abriu a sua boca e disse: vocês nunca viram uma pessoa que se entrega diante de Deus, da qual vidas venham ser impactadas através de sua vida. Vocês ainda não viram uma pessoa que se entrega de forma integral nas mãos do Senhor, não possa ser útil e alcançar vidas que caminham para a destruição eterna e ser convencido a caminhar para o reino da luz. Quando ele termina, Charles Spurgeon, alguém escuta, se levanta e espera. Um homem simples, não tinha um terno que temos, não tem a gravata bonita que os senhores têm, não estava usando esse perfume que você está usando, mas ele esperou todo mundo ir embora. Quando de repente Charles Spurgeon foi saindo pelo corredor, ele para e disse: eu preciso falar com o Senhor. Charles olha para ele de forma educadamente, porque diz a biografia que Charles Spurgeon era um homem muito carismático. Ele era muito atencioso, gostava muito de ouvir. Ele, pois não, filho, ele disse: aquilo que o Senhor disse é verdade, que nunca se viu um homem que se entregue na mão de Deus e Deus não mude a história de uma cidade. E ele disse: é verdade. Charles Spurgeon foi embora e aquele homem se tornou-se um grande missionário. Wyler Miller Moody é o nome deste missionário, e antes de partir para o seio de Abraão, ele ganhou mais de 1 milhão de almas para o reino de Deus. Deus não precisa de muita aglomeração. Deus só quer alguém que esteja disposto aqui esta noite para colocar este grande bom jardim de cabeça para baixo com o poder de Deus. Está na hora de nós arregalarmos os nossos olhos, porque a ceifa está chegando, é o tempo da colheita. Jesus está voltando. Acorda, missionário! Deus não precisa de um Arão, Deus só quer um Moisés. Aleluia. O Senhor está te chamando aqui esta noite. O Senhor esta noite está te dando uma alerta que você pode ser útil para o reino de Deus.
Não se encante com a oportunidade. Eu vou esperar o tempo. Não existe isto. Para fazer missão não requer espera de tempo. É agora. Jesus disse aqui: vocês esperam 4 meses para o dia da colheita. Mas eu digo para vocês, para conquistar a alma para o reino, não precisa esperar para amanhã. É agora. Tem que ser agora. Você está entendendo a palavra? Você está compreendendo? Eu sei que é difícil dar glória a Deus quando nós somos confrontados no nosso ninho do conformismo. Mas Deus não te chamou para esquentar banco. Deus te chamou para revolucionar este mundo. Então levante. É agora. Os campos estão brancos. Alguém chegou para mim e disse: o evangelho está sendo vilipendiado. O evangelho está sendo desacreditado. Não há mais considerações multa pela propagação do evangelho. Eu olhei para ele e disse: engane-se o Senhor. O homem muda, os costumes mudam, o tempo muda, mas o poder do ide permanece. Oh, glória a Deus. O quanto nós estudamos, meditamos, para quê? Para questionar o que sabe mais. Até porque a geração da atualidade é uma geração de quem sabe mais. Tudo é mais, é mais, é mais, é acréscimo. Meu Deus do céu, se tudo que nós sabemos fosse utilizado como era 15, 20 anos atrás, que cada esquina dessa tinha uma caixa de som e um crente babando o microfone dizendo: Jesus te ama, Jesus salva, Jesus cura, Ele batiza com o Espírito Santo. Se nós se gastássemos mais tempo para pregar o Evangelho, as vidas não seriam ceifadas, mas não estaria chorando, pais não estaria clamando por socorro. É tempo de nós estarmos à disposição. Olha para esse irmão que está ao seu lado, diga para ele: é você. Não, mas diga com carinho, diga: é você. Olá, machande carrebovagamar. Sabe que o Espírito de Deus fala aqui no meu coração. Tem pessoas aqui esta noite que entraram apagado, que entraram desacreditado, que entraram descredenciado. Mas Deus me manda te dizer: o homem pode te descredenciar, o homem não pode te ver, o homem não pode te enxergar, mas o céu te enxerga. Povoa os céus com alma, povoa os céus com alma, povoa o reino com alma. Aleluia, aleluia. Nós devemos entender do porquê estamos aqui. Qual é a razão de estarmos aqui? Qual foi o motivo de Deus nos salvar? Até que um dia esteve aqui, somos ignorantes e dizemos: está caído? Porque era de nós. Mas não estava no nosso meio como devia estar. Por isso que foi lançado por fora. Mentira. É uma vida. É uma alma.
pessoa que o reino de Deus precisa. Já imaginou? Eu que prego aqui essa noite, que ministro para você, e percebo que alguns ficam até sorridentes pela dicção de voz, pela retórica, pela expressão de palavra, né? Bem portuguesada. Mas se eu tivesse morrido, se há um ministério que eu vejo no Antigo Testamento de uma tamanha responsabilidade, foi de Ezequiel. Ezequiel, se tu vê o homem caminhar em caminhos largos e tu não anunciar a ele, e se ele não está cônscio do caminho que deve ser orientado, e se morrer, do seu sangue requerei de ti. Porém, se tu anunciar-te e ele morrer no seu declínio de pecado, do seu sangue eu não requererei de ti. Isto na antiga aliança. Se Deus falasse para mim e para você isto, sabe qual é a nossa geração? É a geração de Jonas. Falar de missões transculturais é falar de Jonas. Vai Jonas, se arrependa, e o coração, morram. Você já pregou assim, pregador? Aleluia. Em Lucas capítulo 24, versículo 37. Ide e pregai a todas as nações. Quando eu vejo as pessoas se gladiando, questionando raciocínios de linha teológica, irmãos, eu arranco o cabelo da minha cabeça e eu digo, meu Deus, tem tanta vida para a gente se preocupar, e a gente está preocupado com isto. É por isso que tem muita gente que vive uma vida mecanizada. Sabe qual é? É assim a vida dele, mecanizada. Hoje é domingo, chegou, senta, ouve os louvores, a palavra, o pastor vem, dá as bênçãos, vai embora. Aí passa a semana todinha na mesma rotina. É uma coisa mecanizada. Mas quando ele tem um coração aceso e sai de um culto como este, ele passa pela boca de fumo e vê um viciado e diz, boa noite, meu filho, Jesus te ama ainda. Ele tem um plano de salvação na tua vida. Talvez você não sabe, mas talvez seja um pregador, talvez ali seja uma levita, talvez ali seja um dirigente de uma congregação, talvez ali seja um obreiro, um missionário, um diácono, um presbítero. Igreja, está na hora de nós entendermos qual é a nossa missão. Aleluia. Sabe como é o marco que se iniciará hoje nessa igreja, na jornada deste ano de 2024? Olha para mim.
É aquele cenário. Jesus está fazendo aqui hoje, para me terminar. Quando ele entra em Cafarnaum, ele se depara-se com 220 cobradores de impostos. 120 de um lado, não 110, né? 220, 110 de um lado. Amém? 110 do outro. Jesus passa. Imagine Jesus passando aqui agora. Posso descer? Permita. Jesus está aqui, ó. Está passando. Ele está olhando para todo mundo. De repente, lá na ponta, aquele que era considerado marginal, traidor da pátria, quem era ele? Mateus. Jesus olha para ele e diz: Levi. Mateus. E ele aqui cheio de papelada, e olha, e Jesus diz: levanta e segue-me. Jesus está dizendo para você aqui esta noite: levanta. Deixa eu te dizer uma coisa, é muito fácil. Mas tu sabe quanto ele ganhava? Equivalente a 15 salários hoje. Tem crente que não abandona por 3 salários, quanto mais 15. Se tem, ó, todo empinado. Fora aqueles crentes que dá a paz do Senhor de ponta de dedo. Mas Jesus está perguntando: cadê os Levi? Eu não sei você, mas eu estou toda arrupiada aqui esta noite. E pode ter certeza que Deus está levantando pessoas aqui nesta noite, neste lugar. Esse Bom Jardim aqui vai ficar pequeno, porque o Espírito de Deus vai acionar missionários aqui no residencial do Grande Bom Jardim. Não fique assustado quando as vidas começarem a entrar por essas portas e esse lugar ficar pequeno, porque Deus vai levantar uma geração de missionário, como levantou Mateus, como levantou Paulo. É o seu dia, é a sua hora. Faz a tua história, missionário. Mateus não pensou, sem ele nem conhecer quem era o homem. Quando Jesus passa, olha para mim, e disse: levanta, ele faz isso. Eu tenho uma pergunta a dizer aqui essa noite. Quais são aqueles? Ore por mim, ore por mim. Esse é um momento muito crucial. É uma batalha. É uma batalha. Hoje está raro ganhar uma alma para Jesus. Está raro. Batismo com o Espírito Santo, meu Deus, é uma escassez. Mas há uma revelação e uma visão que David Wilkerson teve, que ele disse que na visão ele via a bandeira do Brasil sendo encharcada com água. Eu acredito, irmãos, que nós brasileiros seremos palco de um grande avivamento na face da terra. Eu acredito, eu acredito, eu acredito, eu acredito.